Olá pessoal, eu vou falar bom dia para vocês, porque na verdade eu acabei de acordar, né? Vocês podem estar vendo minha cara de sono aí, mas eu fiz de propósito isso porque eu não queria perder a informação, né? Eu acabei de voltar de uma experiência agora, fora do corpo, e para não anotar e depois perder algumas coisas, como está muito fresco ainda na minha memória, então eu já quis gravar logo esse vídeo. Hoje é dia 12 de dezembro de 2021. Aproximadamente agora são 5 horas e 20 minutos, 5h15, 5h20, alguma coisa assim. Eu acordei, eu voltei na verdade, né? Era mais ou menos 4h40, 4h45 que eu peguei o celular para ver o horário. E fiquei na cama para rememorar tudo. E aí eu terminei de fazer a rememoração e resolvi gravar para não perder. Então o que acontece? É bem interessante como quando a gente está fora do corpo, as experiências que a gente tem, que é com espíritos que normalmente são que tem algum tipo de dificuldade, eles trabalham muito na frequência do medo. E o medo é uma coisa muito forte quando a gente está fora do corpo. Primeiro porque a gente está num ambiente que a gente não conhece, né? Normalmente, por a gente estar vivendo aqui no corpo físico, a gente não tem esse conhecimento do mundo espiritual, embora todos nós sejamos espirituais e viemos do lado de lá. Mas como a gente está aqui no corpo físico, isso cresce muito, essa limitação, né? E eles utilizam muito a questão do medo para poder terem um poder, vamos dizer assim. Eles se sentem confortáveis e confiantes trabalhando na questão do medo. Eu estava num ambiente que era uma antiga casa minha, na verdade um quarto meu, quarto que eu morava, que eu dormia. Eu estava nesse ambiente, só que na questão extrafísica, no ambiente extrafísico do quarto. Ele era muito parecido com o quarto aqui no mundo físico mesmo, só com algumas pequenas diferenças de colocação de objeto. Por exemplo, a cama era uma cama diferente do que existe nesse quarto, a posição também que ela estava era diferente, mas fora isso era muito parecido, né? Um ambiente extrafísico com o ambiente físico realmente como é. E eu me lembro que eu não tive o processo de sair do corpo com lucidez, nada disso. Quando eu despertei eu já estava fora, né? Que é uma coisa que eu preciso, que eu estou trabalhando ainda nessa questão para aprimorar, para eu poder fazer todo o processo de lucidez de saída do corpo. Mas enfim, o importante é que durante o processo eu acabo tendo a lucidez. E eu me lembro que eu estava nesse quarto, eu estava na cama, sentado na cama, e do meu lado direito ficava a porta, né, para entrar no quarto. E a porta estava aberta, como normalmente ela fica mesmo. Essa porta é interessante, que ela está sempre aberta mesmo. E eu comecei a perceber a chegada da presença de uma pessoa chegando. Inclusive fazia até a sombra da pessoa na porta, né? Como se a pessoa estivesse se aproximando da porta, querendo entrar devagarzinho, ou para ver quem estava lá dentro, ou realmente para dar uma questão de susto mesmo. Só que eu percebi que a pessoa estava chegando e eu falei assim para ela: olha, pode chegar, pode entrar. Eu não sei quem estava ali, mas eu falei: olha, pode entrar, entra aqui, pode entrar que eu estou te esperando, alguma coisa assim. E a pessoa entrou, ela entrou correndo e gritando. Sabe aquele grito de criança bem agudo, principalmente de menina? Aquele grito bem agudo, que vai lá dentro da alma. Exatamente assim que ela entrou correndo, gritando e vindo na minha direção. Eu estava sentado na cama e eu fiquei olhando para aquilo ali. A princípio cresceu um movimento muito grande de medo, mas quer dizer, começou a reverberar uma questão de medo, mas eu mantive ele. Eu falei: eu não posso ficar com medo, porque se eu ficar com medo eu vou acabar voltando e perdendo a experiência. E quando ela percebeu que ela veio correndo na minha direção, parou na minha frente, ela veio gritando, parou na minha frente, e eu não esbocei nenhum tipo de reação, permaneci ali. Parece que ela não sabia muito o que fazer, porque eu acho que normalmente ela fazia aquilo ali
e as pessoas já tinham logo um medo e saíam, né? Corriam, que é muito natural. Eu quase tive também essa reação. E como eu não tive essa reação, percebendo isso, ela começou a fazer um movimento de como se fosse me atacar com alguma coisa assim, mas não tinha nada, não tinha nada. Não sei se era que ele queria me golpear com alguma coisa, mas ela fazia esse movimento assim, né, de querer golpear. E isso veio diretamente na minha mão direita. Eu senti muito a minha mão direita, um incômodo, e aí eu puxei assim, falei, calma, peraí, para com isso, para com isso. E cresceu o medo também. E quando eu fiz esse movimento de puxar a mão rápido, no instinto, né, de puxar assim, no instinto e o medo, eu comecei a perder minha lucidez. Eu falei, não posso perder a lucidez aqui agora. Eu comecei a trabalhar as minhas energias, fazer a movimentação interna de energia para atingir um estado vibracional. Eu lembro que eu comecei a atingir esse estado vibracional, e aquilo, não sei se por causa da reverberação da energia que gerou em mim por fazer essa movimentação de energia, ela acabou se afastando e voltou para fora. Ela voltou para fora, onde ela estava lá do lado de fora da porta. Aquilo de certa forma espantou ela de alguma forma. Era uma menina, não sei se eu cheguei a comentar aqui no início, mas era uma menina. Inclusive, eu não sei se eu consegui botar na capa do vídeo, mas a ideia do meu pensamento aqui sabe aquela menina do Chamado? Que fica com o cabelão, eu acho que era o Chamado, o filme Chamado, fica com o cabelo tampando o rosto, ela estava de branco também. Era essa menina assim, ela tinha mais ou menos essas características. Aí ela voltou para fora do quarto e ficou como se estivesse sem saber o que fazer, né? Numa condição de sem saber o que fazer, espreitando, né? Mas não olhando diretamente lá para fora. Ela estava do lado de fora do quarto, parada, pensando. Essa foi a sensação que eu tive, né? Tipo, e agora, o que eu faço? E eu fiquei lá dentro, eu comecei a trabalhar as minhas energias, comecei a voltar a ter a consciência lá no ambiente novamente. E eu falei com ela, olha, pode entrar, volta aqui, entra que eu quero te ajudar, não vou te machucar, não vou fazer nada com você, tá? Você pode ficar tranquila, eu não tô aqui como uma ameaça pra você, você pode ficar tranquila, vem cá, entra aqui novamente, vamos conversar. Deixa eu tentar te ajudar, o que eu posso fazer pra você? E eu percebi que ela foi voltando aos poucos, dessa vez ela entrou sem correr, ela entrou mais calma e ficou parada mais ou menos na minha frente. E tinha realmente esse aspecto do cabelo grande, olhando sempre para baixo, não olhava para frente, olhava para o chão, para baixo, como se fosse uma submissão, um medo também, que na verdade ela tinha mesmo medo, né? E ela tentava transportar aquele medo para as pessoas que ali aparecessem. E aí eu falei com ela, olha, deixa eu tentar te ajudar, o que está acontecendo, por que você está aqui? Aí ela falou que estava ali por conta dos ex-moradores da casa. E aí eu não sei se os ex-moradores são os moradores da vida física mesmo, né, das pessoas que moravam naquela casa ali, porque aquela casa ela foi adquirida de uma outra pessoa, não foi a primeira casa, não foi a primeira. A gente não morava lá, não foi o primeiro morador, tinha outra pessoa. Aí eu não sei se era a primeira, se eram os moradores da primeira casa física ou lá no mundo extrafísico mesmo, né? Mas ela falou que ela estava ali e que ela precisava ficar ali esperando, ela estava esperando os moradores. Eu falei, olha só, e olha que interessante, me veio essa informação na hora. Eu falei para ela assim, olha só, você não precisa ficar mais aqui, você já está aqui há 8 anos, olha só, ela já estava naquele processo presa naquele ambiente há 8 anos, 8 anos repetindo aquelas mesmas coisas, assombrando quem aparecesse por ali, e ela também não conseguia se libertar daquilo. Eu falei, você já está aqui há 8 anos, as pessoas não vão voltar mais. Essas pessoas que você está esperando, elas não vão voltar mais. E você está preso aqui nesse processo de infelicidade, de medo. Você precisa de ajuda, aceite ajuda. Aí eu percebi nesse momento que eu não poderia fazer nada por ela, na questão de ajudar realmente de fato, né? A única coisa que eu poderia fazer é o que eu fiz, era dar um conselho para ela. E eu falei assim para ela, olha, você precisa de ajuda, aceite ajuda. A ajuda chega para você, mas você acaba negando, você acaba não aceitando. Então a próxima vez que vierem te ajudar, aceite essa ajuda e se liberte disso. E eu falei com ela o seguinte também. Aí ela falou assim, mas como que eu posso. Foi assim, como que eu posso pedir ajuda? Eu não sei como pedir ajuda. Eu falei, olha, você pode orar, faça uma oração.
uma oração que venha do seu coração, com a sua verdade. Você pode ter certeza que vão aparecer pessoas aqui que vão te ajudar. E quando essas pessoas aparecerem, você aceite essa ajuda. Você não precisa mais ficar preso aqui. E aí ela começou a me passar uma energia de que realmente iria aceitar essa ajuda, mas ela permanecia lá no ambiente. Aí nisso eu fui voltando para o meu corpo, fui acordando e acordei. E aí fiquei quietinho ali para rememorar tudo direitinho, mas perceba como são as coisas. Essa pessoa, por algum motivo de sofrimento também que ela tinha um sofrimento ali. Ela estava presa naquela condição ali, alguém a colocou naquela condição presa ali, ou ela achava que na mente dela ela era obrigada a permanecer ali esperando aquelas pessoas que moravam ali para ela fazer sabe-se lá o que, de repente assustar também, né? Não sei qual é a história dela com essas outras pessoas, mas perceba como ela vivia uma prisão ali também, interna, né? De ter que ficar ali, ela já estava ali há 8 anos presa, repetindo aqueles movimentos o tempo todo. E aquilo deve ser uma coisa totalmente angustiante para a pessoa. Você fica preso naquela questão ali mental ali, que realmente não dá para entender. Então eu quis gravar esse vídeo agora. Me desculpa até o barulho, que eu tô aqui numa área externa para não acordar ninguém em casa, mas eu precisava gravar agora para não perder os detalhes a riqueza de informações que tinha, né? Porque se eu anotasse, com certeza depois ia acabar perdendo alguma coisa. Então veja como é interessante essa questão do medo. Isso já é uma coisa que eu já tinha percebido, até você pegando relatos de outras pessoas de projeção também. É muito forte essa questão do medo, então eles trabalham muito com esse medo, que na verdade é a ferramenta que eles possuem, né? Como a gente que está aqui tem pouca experiência no mundo de lá, e as poucas experiências também, a gente não tem a lucidez, então a menor aparição de medo que tiver, de sensação de medo que a gente tiver, a gente já vai sair correndo, né? E eles vão ter conseguido o objetivo. Então perceba como o medo ele é um fator bem importante quando a gente está fora do corpo. E para a gente quebrar esse medo, a gente precisa estudar, precisa entender o que acontece, adquirir cada vez mais conteúdo, né? Relatos como esse que eu estou fazendo é uma coisa que me ajuda bastante também. Você vê relatos de outras pessoas, você vai se familiarizando com aquilo ali. Então até que quando acontece você sabe o que está acontecendo. E esse caso foi bem emblemático por causa disso, porque veio a questão do medo muito forte e na hora ali me veio aquela consciência de espera aí, eu não posso entrar na vibração do medo, porque se eu entrar na vibração do medo eu vou acabar perdendo essa experiência. E foi o que aconteceu. Eu comecei a perder minha lucidez ali, mas aí eu comecei a trabalhar as energias. E aí eu consegui manter ali a lucidez e fazer o processo que eu fiz. Então, é bem interessante isso. Fiquei bem satisfeito com a experiência que eu tive. E eu vim compartilhar com vocês aqui. Mas perceba como é angustiante e como as pessoas ficam presas no mundo de lá também, né? Nas questões emocionais, nas questões mentais, assim como nós, aqui no mundo físico também. Ficamos presos com situações que nós vivemos, coisas do passado, né? É bem importante a gente parar para analisar isso. Coisas do passado que a gente fica preso e a gente não percebe. É a mesma angústia que aquela menina tinha lá, a gente tem aqui também. Coisas que já aconteceram há anos atrás que a gente não consegue primeiro olhar para aquilo, enfrentar a situação e vai deixando para lá, vai empurrando com a barriga, achando que está bem resolvido, mas na verdade não está bem resolvido. E quando a gente sai do corpo, a gente tem essa percepção. Então, se a gente tem uma angústia muito grande aqui na vida física, vocês podem ter certeza que quando a gente fizer o movimento do desencarne, que a gente for para o lado de lá, essa angústia ela vai acompanhar a gente e ela vai se potencializar lá sim. E de repente pode virar até um processo desse, né? Que é um processo de obsessão, auto-obsessão. A menina ela ficava presa nela mesma, sabe-se lá por quê, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar nossas questões enquanto nós estamos aqui, porque quando a gente for para lá, vai ser apenas uma extensão da nossa vida aqui, só que a gente não vai ter mais essa proteção do corpo físico, que é algo que sim, ameniza bastante as nossas dores, as nossas dificuldades, principalmente emocionais. Então,
uma situação emocional que te atrapalha aqui hoje, você pode ter certeza que fora do corpo aquilo vai potencializar numa escala muito maior. Então é importante a gente trabalhar as nossas questões enquanto a gente está aqui. Vamos resolver o máximo de coisas que a gente puder resolver aqui, para quando a gente chegar no lado de lá, a gente chegar um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, tá bom? Então é isso. Esse foi o relato que eu quis trazer para vocês hoje. Foi bem bacana. Novamente, desculpa aí pelo barulho, não sei como é que tá o áudio, né? Minha cara de sono ainda, tá bom? Mas foi importante para não perder aí o fio da meada, tá certo? Então é isso aí. Nosso site é o www.igorventura.com. Lá você encontra todas as informações do nosso trabalho, nosso curso de atendimento e rede social. Então é isso. Agora eu vou fazer um café, né? Já que acordei. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.